Boa noite. Semana Nacional da Pessoa com Deficiência é abordada na Tribuna Popular. A APAI há 57 anos aqui em Passo Fundo trabalha para trazer a melhora na qualidade de vida desses usuários deficientes intelectuais, para assistir as suas famílias, para terem garantido seus direitos e incluí-los no convívio da comunidade como um todo. Lei Gaúcha de Acessibilidade e Inclusão já está na Assembleia Legislativa. Até o final dessa semana, a Casa Legislativa estará recebendo e que permitirá que os deputados e deputadas possam discutir, apresentar emendas e que isso vai propiciar, com certeza, o fortalecimento da política estadual de inclusão. Volta ao trabalho presencial pode desencadear ansiedade. Todos nós, passamos por situações assim de muitas incertezas, de inseguranças, a gente não sabia o que vinha pela frente, o que ia acontecer, E isso, esses próprios sentimentos, eles acabam de uma certa maneira gerando ansiedade. Por quê? Porque a gente superestima possibilidades, porque a gente não sabe exatamente o que pode vir a acontecer. E no segundo bloco, a enfermeira do Hospital São Vicente de Paulo vai esclarecer as principais dúvidas sobre a amamentação. O nenê deve estar alinhado, viradinho de barriguinha com barriguinha, correto? E a gente vai usar a técnica em C, certo? Pegando a mama em C, trazendo o nenê para o seio. O espaço dedicado às manifestações da comunidade foi utilizado pelo vice-presidente da APAI. Marlon Moraes esteve acompanhado da presidente Maria do Carmo e chamou atenção para a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência. O espaço foi solicitado pela vereadora Janaína Portela. A Tribuna Popular foi utilizada hoje pela APAI, tendo em vista que estamos na Semana Nacional da Inclusão quanto às pessoas com deficiência, sejam elas físicas, sejam elas mentais, sejam as que se apresentem e que possamos trazer algo para contribuir de modo a diminuirmos a exclusão e promovermos a inserção dessas pessoas em todos os meios sociais, frentes de trabalho e ambientes de educação. A gente agradece mais uma vez a oportunidade que nos foi concedida de ocupar a tribuna, falando em nome da APAI, mas falando da Semana Nacional do Deficiente Intelectual e o Múltiplo, e da importância desse momento para reflexão sobre os aspectos que envolvem a vida do deficiente intelectual e também a sua família. Nossa luta sempre é para o reconhecimento dessas pessoas como cidadãos com direitos, com oportunidades, portadores de direitos também, não só de deficiência. E o espaço concedido pela Câmara nos possibilita dar visibilidade a esse tema, tão pertinente, tão importante. A APAI há 57 anos aqui em Passo Fundo trabalha para trazer a melhora na qualidade de vida desses usuários deficientes intelectuais, para assistir as suas famílias, para terem garantido seus direitos e incluí-los no convívio da comunidade como um todo. Buscando sempre um apoio maior do setor público, de quem pode colaborar com a gente através da legislação ou através de apoio financeiro, de alguma maneira, para que a gente possa prestar cada vez um serviço melhor para essas pessoas que nos procuram na APAI. Falando em serviços, como ficaram os atendimentos nesse período de pandemia? Muitos atendimentos foram feitos via remota, de educação e de assistência social, e os atendimentos de saúde eles foram interrompidos inicialmente por uns 15, 20 dias, lá bem no início. Depois eles retomaram com todos os protocolos de segurança, com distanciamento, atendimentos, menor o número de atendimentos, mas todas as pessoas que precisaram foram atendidas lá na APAI mesmo. E essa luta permanente, não só da APAI, mas de todas as instituições, na medida do possível, proporcionar que o deficiente seja incluído nas atividades ditas normais da sociedade. E a gente conclamou os vereadores
em dois planos, na verdade no plano de competência deles, plano de competência municipal, a apoiarem as iniciativas nesse sentido do Poder Executivo e dentro das suas competências proporem novas iniciativas que contemplem essa política. E também a gente fez um apelo para que dentro dos seus contatos de representações nacionais de deputados e senadores, que eles gestionem, né, a revisão de um decreto presidencial do ano passado, decreto 10.502, que trouxe nova diretriz para a educação e, infelizmente, inviabiliza a inclusão dos alunos com deficiência intelectual, segregando eles em salas ou em escolas especiais. O que a gente não quer, sabe? A gente entende o desafio de fazer isso, mas precisa melhorar a estrutura, o atendimento, não negar que esses alunos convivam com os outros. Dando sequência ao tema, vamos repercutir agora a Lei Gaúcha de Acessibilidade e Inclusão. O projeto já está na Assembleia Legislativa e foi entregue pelo governador Eduardo Leite. A inclusão não é um favor, é um dever de todos nós, de toda a sociedade, que vai beneficiar igualmente não apenas a quem é incluído, mas a toda a sociedade, que passa a ser mais multifacetada, mais diversa, portanto mais rica, mais criativa, com mais potencialidades, com mais possibilidades para o futuro. Eu insisto nisso sempre, falando sobre a diversidade do nosso Brasil, diversidade de várias ordens. A diversidade racial, a diversidade das idades, a diversidade de gênero, homens, mulheres, de orientação sexual, a diversidade das crenças religiosas, a diversidade que nós temos das pessoas com deficiência, e cada vez mais a iniciativa privada vai reconhecendo a importância de colocar nos seus próprios times inclusão e diversidade, pessoas diferentes, porque se nós tivermos nos times, nas equipes, apenas homens brancos de meia idade, a visão sobre as coisas é uma, né? Muito semelhante e muito estreita. Se nós temos homens, mulheres, pessoas mais jovens, de mais idade, se nós temos diferentes credos, se nós temos diferentes raças, se nós temos diferentes opções e orientações sexuais, se nós temos pessoas com deficiência, a visão sobre os problemas se amplifica e as soluções possíveis também se amplificam. Então, isso torna um time mais criativo, com mais possibilidades de criar coisas novas e diferentes, porque não terá ali presente apenas um tipo de experiência sobre o mundo, terá ali a participação de diversas experiências, diversos sentimentos, diversas formas de ver os problemas, trazem também diversas soluções, e isso, essa criatividade a partir dessas diferenças que nós temos na sociedade, não é um problema, sem dúvida nenhuma, não é algo que atrapalhe, como foi dito por um importante ministro recentemente. Pelo contrário, é algo que nos torna mais ricos, é uma alavanca para soluções desse nosso país, deve ser valorizado, prestigiado e deve ser, sobretudo, construído a partir dessas diferenças as soluções para o futuro do nosso país. Esse projeto de lei é uma aspiração que já há alguns anos tramita na Assembleia Legislativa e que faz com que nós tenhamos uma lei gaúcha de acessibilidade. Até o final dessa semana, a Casa Legislativa estará recebendo e que permitirá que, então, que os deputados e deputadas possam discutir, apresentar emendas e que isso vai propiciar, com certeza, o fortalecimento da política estadual de inclusão, que é o que todos nós queremos. É um momento muito difícil de pandemia, porque isso requereu que nós centrássemos todos os esforços em planejamentos e ações que possam ser mantidas. Então, selo de acessibilidade que nós temos, eventos que estão programados, essa 27ª semana de conscientização, de fortalecimento das políticas, entre outras tantas ações que o governo está fazendo, faz com que nós tenhamos aí um planejamento definido e fortalecer essas políticas que são fundamentais para o estado do Rio Grande do Sul. Olha, foram vários avanços, principalmente da nossa participação, a questão da FADERS, tudo que a gente evoluiu, mas essa questão, por exemplo, da Lei Gaúcha, ela é fundamental para o estado do Rio Grande do Sul. É o primeiro estado
que tem uma lei específica da pessoa com deficiência, baseada totalmente na LBI, né, que foi aprovado em 2015. Né? Então a gente está dentro, por exemplo, como se diz assim, a gente atualizou tudo que a gente podia, então vai ser uma lei totalmente atualizada, uma lei realmente que vai fazer a diferença na vida das pessoas. Né? E nós dentro do governo vamos continuar fazendo a nossa parte, buscando alternativas, criando mais ainda, diminuindo mais ainda as barreiras arquitetônicas e atitudinais, né? Que a gente tem muito aquela coisa da barreira arquitetônica, a gente só enxerga o que é visível, né? Mas as barreiras atitudinais, a forma com que as pessoas se comunicam, realmente essa é uma situação bem mais complicada de lidar. Mas tudo isso com educação, tudo isso com investimentos nessas áreas, né? E depois do intervalo, uma psicóloga vai trazer dicas para amenizar a ansiedade no retorno presencial ao trabalho. E também a enfermeira do Hospital São Vicente de Paulo fala sobre o mês dedicado ao aleitamento materno. Sabe por que a amamentação é a base da vida? Porque o leite materno é muito importante, não só nos primeiros meses do seu filho. Os benefícios ficam para a infância, a adolescência e para a vida toda. Por isso, eu pretendo amamentar o meu filho até os 2 anos de idade ou mais, para que ele fique mais forte, mais saudável, mais resistente. A amamentação é a base da vida. Somos extraordinários no teatro, jogando capoeira, na dança, na pintura. Ajude a APAI de Passo Fundo a continuar desenvolvendo pessoas extraordinárias. Seja você também extraordinário. Central de Doações pelo telefone 3045 7810. A volta presencial ao trabalho pode ser um fator de estresse e servir como gatilho para o desenvolvimento de transtornos mentais. Este retorno tem desencadeado ansiedade em muitas pessoas, já que envolve mudanças na rotina e o medo da contaminação. Por isso, nós pedimos para uma psicóloga trazer dicas de como amenizar este sentimento. Estamos num momento ainda crítico, né, onde ainda precisamos nos cuidar, ainda precisamos seguir todos os protocolos aí de segurança, máscara, álcool gel, distanciamento, né, mas também estamos num momento de retomadas, né, e esse momento de retomadas, tanto de escolas quanto de trabalho, né, todo aquele período em que ficamos em distanciamento, em isolamento social, né, está, de uma certa maneira, sendo diminuído e estamos retomando então as nossas atividades aí de uma forma mais gradativa, mas presencial, né? Quando a gente fala em medo e ansiedade, né, a gente pode pensar que ambos são sentimentos inatos de todos os seres humanos e até certo ponto consideráveis normais, né? O medo, por exemplo, ele nos livra de muitas situações que, se a gente não tivesse medo, a gente poderia então estar passando por riscos, né, se eu não tiver medo de um leão, por exemplo, eu posso entrar dentro da jaula para acariciá-lo, mas eu posso ser devorada por ele, né, então o medo nesse momento ele me protege e ele faz com que o meu comportamento seja não entrar na jaula e poder olhar ele de longe, né, nesse sentido o medo é consideravelmente normal. A ansiedade, entre uma de suas definições, é o quê? É nada mais, nada menos do que a superestimação de uma possibilidade, né? Então, durante a pandemia, contextualizando isso para a pandemia, todos nós, né, passamos por situações assim de muitas incertezas, de inseguranças, a gente não sabia o que vinha pela frente, o que ia acontecer, e isso, né, esses próprios sentimentos, eles acabam de uma certa maneira gerando ansiedade. Por quê? Porque a gente superestima possibilidades, porque a gente não sabe exatamente o que pode vir a acontecer, né?
E a gente então agora, daqui para frente, como lidar com isso, né? Como lidar com esse medo, como lidar com essa ansiedade que ainda nos acomete, ainda nos deixa bastante preocupados de certa forma, né, com relação a essas retomadas. Então, primeira coisa, né, precisamos ter esse controle e fazer essa análise do quanto esse medo e essa ansiedade, eles acabam de uma certa forma sendo exacerbados ou não, né? Estou superestimando uma possibilidade? A possibilidade de eu contrair Covid existe. Acredito que por um bom tempo ainda irá existir, né? Mas como que eu posso lidar com isso, né? Me cuidando. Então, assim, eu estou com muito medo, mas o que eu estou fazendo para evitar isso, né? Eu estou usando a máscara, eu estou usando álcool, eu estou ficando longe das pessoas, eu não estou compartilhando chimarrão, outras questões, enfim, que podem vir, estou fazendo tudo isso. Então, ok, né? Eu acho que a gente poder trazer esses pensamentos, poder olhar para nós mesmos nessas situações em que a gente tem esse medo exacerbado, que essa ansiedade acaba tomando conta, a gente poder olhar e perceber o que a gente faz, o que temos feito para conseguir evitar, né, para que não ocorram para que a gente não contraia o vírus, enfim, é muito importante, né? É muito importante, assim, para que a gente não passe para um medo ou uma ansiedade patológica, né? Que possa daí vir acarretar aí problemas na nossa saúde mental, tá? Prestar atenção nos nossos pensamentos é muito importante. Então, assim, geralmente os nossos pensamentos, eles acabam o quê? Eles acabam gerando uma reação emocional e comportamental, né? A maneira como eu interpreto aquela situação, ela vai fazer com que eu possa ter um sentimento mais exacerbado e um comportamento também, né? Então, assim, poder analisar os meus pensamentos, poder pensar a respeito dos meus pensamentos, né? E poder trazer à tona, poder refletir sobre os cuidados que eu estou tendo, né? Poder perceber, assim, o quanto eu estou me cuidando, né? A possibilidade existe, mas não podemos superestimá-la. Estamos no Agosto Dourado, mês dedicado às ações de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno, que traz benefícios para a mãe e para o bebê. Um momento único, repleto de amor, mas também de dúvidas. Por isso, a enfermeira do Hospital São Vicente de Paulo gravou um vídeo. O Ministério da Saúde preconiza a amamentação exclusiva até os 6 meses, não sendo necessário oferecer água, chá, nem suco, nem outro tipo de alimento para o recém-nascido. É importante salientar que o leite materno, ele é rico em imunoglobulinas. O que significa isso? Defesa para o seu bebê, fortalecendo assim a sua imunidade, tanto na vida infantil como na adulta. Uma das peças-chave na questão da amamentação é a pega correta. Então, dentro do nosso serviço da maternidade do Hospital São Vicente, fazemos a orientação beira-leito, com todas as recém-mamães, tendo um diálogo, uma troca, uma conversa sobre as orientações básicas sobre a amamentação. Nesse momento, a gente fortalece as orientações com as mães, faz a rede de apoio com os seus familiares e esclarece dúvidas na prática para uma pega correta, certo? É importante sempre observar: o nenê deve estar alinhado, viradinho de barriguinha com barriguinha, correto? E a gente vai usar a técnica em C, certo? Pegando a mama em C, trazendo o nenê para o seio. Importante observar quando um bebê abocanha, a boca tem que estar bem aberta, lábios virados para fora e queixinho encostado na mama, deixando assim o narizinho do nenê livre para a respiração. Essa é a técnica imprescindível para um dos sucessos da amamentação.
Na nossa instituição, conforme a possibilidade, né, ofertamos a questão da amamentação na primeira hora de vida do nenê. Isso quer dizer, pós-imediato a cesárea ou parto da mãe. Então a gente chama essa hora de hora ouro da amamentação, porque a gente já auxilia a mãe a fazer, enfim, todos os cuidados na primeira hora de vida do bebê, estabelecendo assim vínculo materno e rede de apoio com a família. E estas foram as informações do Jornal da Câmara de hoje. Nós temos um novo encontro amanhã. Uma ótima noite e até lá!